Seja muito bem-vindo ao Brainstorm ChurchCon. Continuamos nessa microsérie sobre o futuro da igreja. A gente já falou sobre o domingo que não é mais sagrado, falamos sobre a igreja on demand, e hoje a gente vai falar sobre a igreja on e offline, como que ela precisa acontecer. Mas antes de mais nada, siga o canal, ative o sininho e compartilhe essa notícia de que a gente está aqui no YouTube. A gente está investindo bastante, por mais que a gente esteja fazendo aqui no escritório de casa, a gente está investindo bastante nessa mídia porque a gente sabe que ela tem uma amplitude muito grande para que as pessoas conheçam esse assunto de comunicação cristã. Então você é muito importante, comenta, compartilha, nos ajude a fazer esse canal acontecer, tá bom? É isso, continuamos prospectando o futuro, continuamos falando sobre futurologia e tentando entender como que a igreja vai ser amanhã, como que ela vai voltar pós-pandemia. A gente já sabe que ela está voltando, muitos lugares já estão em culto, muitos lugares já estão testando esse formato, como vai voltar, protocolos de volta, etc. Mas uma das coisas que a gente precisa continuar falando é sobre a estratégia desse momento, sobre a estratégia do conteúdo deste momento. A gente falou sobre o domingo não ser mais sagrado, que a gente precisa pensar num conteúdo que seja para além do domingo, para continuar a conversa. A gente falou sobre a igreja on demand, que é uma continuação da conversa, mas para entender que o domingo não é mais sagrado, então a pessoa pode ver os seus principais conteúdos a hora que ela quiser. São coisas complementares e a gente vai continuar complementando esse assunto falando que a igreja não é mais offline, a igreja é on e off. Para quem não estava acostumado com isso, se digitalizou agora, já começou a entender como é importante a parte do online na igreja. Mas quando eu falo que a igreja é on e off, é que ela precisa ser mais do que a transmissão de culto. Ela precisa ser mais do que só o streaming do domingo. Ela precisa continuar acontecendo como opção para as pessoas onde elas quiserem consumir vocês, onde elas quiserem consumir o conteúdo da igreja. Isso é importante quando a gente pensa que a gente está construindo jornadas de fé. Então a pessoa precisa estar disponível, a igreja na verdade precisa estar disponível para a pessoa em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer opção que seja mais fácil dela se conectar com a igreja. Então quando eu falo que a igreja é on e off, é isso, a igreja precisa começar no domingo, por exemplo, no offline, e ela vai continuar conversas, vai continuar oportunidades, vai continuar com eventos, vai continuar com pequenos grupos também no online. E isso é uma plataforma agora, não é mais só uma necessidade que a gente está tentando cumprir agora por conta da pandemia. As coisas que a gente aprendeu precisam continuar acontecendo. E aí eu tenho alguns exemplos muito legais, assim, eu tenho visto muitas igrejas fazendo os pequenos grupos online. Por que eles não podem continuar de fato online? Para a juventude que não tem tanto tempo, que não consegue se conectar, para que fazer as pessoas talvez irem num lugar físico toda semana? Talvez um evento online, o outro offline, um online, as coisas precisam acontecer. Outro exemplo muito legal é que as escolas bíblicas começaram a ser EAD, e isso é uma oportunidade de você produzir, por exemplo, material e conteúdo uma vez só, e aí você cria as interações físicas de conversas e debates daquela matéria no ambiente da igreja, pessoalmente. Conectando as coisas, você cria uma produção única e aí depois a parte de discussão, a parte relacional acontece no ambiente offline. Então, quando a gente fala que a igreja não é só mais offline, é on e off, é isso, é que você consiga construir oportunidades que comecem num ambiente, terminem no outro, mas pensando que você tem otimização de produção, você tem otimização de tempo quando você olha pro online. Você vai produzir uma vez só aquele estudo de escola bíblica para que muitas pessoas consumam isso ao longo do tempo, mas você não pode também perder de vista o offline daquele momento da escola bíblica, por exemplo. Então, achar que a gente criou soluções para a pandemia é ter certeza que a gente construiu esse pensamento de uma igreja única em qualquer ambiente, uma igreja omnichannel, como a gente falou no último episódio. Uma igreja que está presente, atuante e ativa em todos os lugares, em todas as manifestações de conteúdo que ela se propõe a fazer. Então pensa isso, a igreja precisa estar dos dois lugares ao mesmo tempo, e quando você pensa que o online existe, é para ele otimizar a produção, é para ele otimizar um pouco dos processos, é para ele otimizar um pouco dos custos que você tem na produção de um evento, por exemplo. Você pode construir muitas coisas que o online facilita, que o online rende, que o online eterniza de alguma forma. Então pensa isso, eu acho que mais um dos aspectos que a pandemia nos ensinou é essa construção de uma igreja única, tanto no online quanto no offline, e ela não é replicativa, né? Se é que existe essa palavra, ela não está sendo replicada. Não é o on e offline, no culto de domingo que você está fazendo a mesma coisa.
são coisas complementares, são coisas que coexistem, são coisas que convivem e se complementam. Eu acho que esse é o grande aprendizado dessa pandemia. Então a gente falou que o domingo não é mais sagrado, que a vida é on demand e que as coisas acontecem on e offline num ponto de vista complementar. Exercita isso, joga isso na mesa das suas reuniões aí com o pastor, principalmente, para ele pensar como que isso pode acontecer no dia a dia, quais são os conteúdos mais importantes e mais relevantes que você tem. Eu tenho certeza que a sua igreja vai correr na frente nessa volta se você pensar esses 3 pilares amarradinhos e produzindo conteúdo de qualidade para que as pessoas consumam o tempo inteiro e se conectem o tempo inteiro com a sua igreja. Tá bom? A gente se vê no próximo Brainstorm ChurchCon. A gente vai continuar falando sobre o futuro da igreja em outras perspectivas, tá bom? Um abraço!